Programa Debate Socialista, a voz rebelde da sua Rádio Legalidade Porto Alegre. Hoje, segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Estamos ao vivo aqui no Facebook. Tá rolando aí a câmera, João? Tá. Então estamos ao vivo no Facebook, né, no Rádio Legalidade Porto Alegre. E no site portoalegre.radiolegalidade.com, lá no site tem o chatzinho para o pessoal ir debatendo e mandando perguntas. E também pela página da nossa Rádio Legalidade no site, no Facebook, quer dizer. Hoje nós temos dois convidados para lá de especiais aqui no nossos estúdios da Rádio Legalidade. Eu vou começar com primeiro as damas, que é a Renata, que vai se apresentar e vai dizer para nós alguma ideia que ela teve. Vai ser muito bem-vinda a partir de segunda-feira que vem aqui, uma novidade no debate socialista. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Então, eu sou Renata Gabres, eu sou filiada do partido há bastante tempo, desde os anos 80. E esta semana tivemos uma ideia de podermos conversar a respeito das reformas trabalhistas. Em especial, estávamos então combinando que a partir da semana que vem vamos evoluir nesse assunto, falando da CLT, das origens da CLT, das questões históricas que envolvem a CLT. Pautas atuais e que estão sofrendo aí uma grande... Exatamente. Uma grande anti-reforma. Porque todo o empresariado e o atual governo entende que a CLT é uma CLT fascista, que ela não atende às questões da modernidade, e nós vamos então discutir e conversar a respeito disso. E aqui na mesa um companheiro que está sempre acompanhando, sempre dando aí a sua palavra amiga de incentivo para a nossa rádio, que é o companheiro Wendel Pinheiro, lá do Rio de Janeiro, membro do Diretório Nacional do PDT e, sem dúvida nenhuma, um dos melhores quadros ideológicos do partido. Boa tarde, Wendel. Opa, modéstia à parte, meu querido Fábio Melo. Eu aproveito para dar o meu boa tarde para o meu querido João Henrique Sela, um quadro que eu também prezo muito. A Renata Gabert, que eu acho uma grande referência no campo da formação política, tem muito a contribuir para o partido do Rio Grande do Sul e mesmo nacionalmente. E eu estou à disposição dos companheiros para os debates que são precisos ser colocados até para que o partido possa nortear temas fundamentais, reforma trabalhista, ou a questão da reforma da Previdência, ou outros assuntos que campeiam, seja na sociedade da informação, da era da pós-modernidade, e que muitas vezes podem colocar até em xeque, se não tivermos uma formação política sólida, os nossos princípios. Então, Wendel, eu queria já iniciar de pronto, porque eu te convidei eu te fiz uma provocação, na verdade, né? É verdade. Para te estar aqui nos nossos estúdios para falar. A gente tinha conversado já um tempo atrás, uns meses atrás, sobre o cenário nacional que se desenha agora em 2017 para 2018. É um cenário complicado, a gente tem, várias vezes a gente debate aqui no nosso programa o avanço considerável que a direita teve, né, em várias capitais. Sim. No Rio de Janeiro, lá tu pode falar especificamente sobre o cenário. Eu diria protagonismo. Não avanço. Mas um avanço que o protagonismo possibilitou esse avanço, né? Aqui no Rio Grande do Sul, para a gente ter uma ideia, três cidades importantes do cenário gaúcho aqui são governadas pelo mesmo partido, que é o PSDB. Porto Alegre, que é a capital. Pelotas, que é a cidade da Renata. E Santa Maria. Três cidades importantíssimas do nosso estado que estão governadas aí pela esse partido que representa o neoliberalismo. E Caxias também, que pela direita. É pela direita. Caxias também. Ora PRB, mas pela direita. Pela direita. Eu entendi, mas só para dizer. Que são governadas pelo mesmo partido, né, que representa esse... Mas, Wendel, com toda a tua sabedoria, com todos os teus estudos aí, eu queria que tu nos apresentasse aí um panorama nacional. O que tu anda lendo, Wendel? Ultimamente a gente vai avançando. A gente vai avançando sobre ideologias políticas do Andrew Haywood, que trata sobre as correntes ideológicas desde o liberalismo, passando pelo conservadorismo e seguindo pela esquerda, passando os diversos tipos de socialismo, desde o reformismo, que é o trabalhismo, até o marxismo, que é a visão que vai o comunismo, seja o marxismo, leninismo ou o trotskismo, e o sentido mais à esquerda radical, que seria o anarquismo. Aí depende, tem o anarquismo de direita e esquerda. E quem foi o melhor governador? O anarquismo de direita? E qual que foi... Tem o anarcocapitalismo. Eles defendem... Mas o Marlon cansa de dizer que tem anarquismo de direita aqui, tu não leva em consideração quando ele fala. O anarquismo de direita, ele defende uma sociedade baseada pelo hiperconsumo a partir daquilo que os neoliberais defendem, só que os neoliberais defendem
defende ainda a existência de um Estado para valer os contratos de mercado. Já o anarcocapitalismo, ele defende que não precisa haver Estado. Não teria a ver com a escola austríaca de Também, exatamente. E quem foi o melhor governador, a Benedita ou César Maia? Só pra fazer um trocadilho lá pro Rio, entendeu, Fábio? Eu não sei se eu não sei se o 04 do Mobral tá nesse nível, o Pezão. Tá uma competição. Mas é uma brincadeira que o Fábio sabe por que é brincadeira. Sempre nessas brincadeiras. Sim, mas a minha leitura que eu tenho, eu acho que tudo deriva a partir do avanço dos movimentos voluntaristas, mas ao mesmo tempo sem contestação do sistema, com as jornadas de junho de 2013. Eu acho que a partir daí começa a derrocada da esquerda. Arriscaria até dizer que o golpe começa em 2013. Eu também defendo isso. A minha tese é essa. São dois golpes, ou se não, um golpe só que em 2 etapas. Aí uma discussão que poderia até ser inédita no campo da academia. Né? A primeira etapa você tem justamente a esquerda da defensiva, uma ascensão da neodireita, especialmente a neodireita juvenil. Você tem os partidos descredibilizados, os movimentos sociais descredibilizados. O Estado não é reconhecido, nem as instituições republicanas, mas não para a alteração do sistema pela esquerda, mas sim pelo processo à direita. E é nesse processo que você começa a ter as relações ditas horizontalizadas da direita, mas ao mesmo tempo com o apoio da mídia, dos setores empresariais, e aí fica aquela dúvida. Até que ponto os setores empresariais inflaram e investiram nessas novas personalidades? Parece até, Joãozinho, aquele esquema do IPES e do IBAD para tentar desestabilizar o governo Jango em 62. É verdade. Né? Só que agora com uma nova configuração, né? Na era As redes sociais, todo vapor nessa... Só mandar um abraço aí pro James, que tá lá em Viamão, tá ouvindo, e deu risada aqui quando eu perguntei o que tu anda lendo. Quem entende, diz o Marlon. Não, por falar em leitura, eu exijo muito da Dona Rose Camargo, né? E a Juliana Tramontini. Um grande abraço, e a companheira Juliana Tramontini também, baita participação, tá te elogiando, Wendel, pela participação. Muito obrigado para a Juliana Tramontini, nossa grande diretora da UNE, também mandar um abraço para a galera da JS Bauru, né? O Jonathan Fogassi, que está vindo para a nossa organização, um grande quadro, né? Esteve conosco lá na reunião de cúpula do Grupo dos 11. Não, o Grupo dos 11 lá, sinistro, lá, Cidade Baixa. Grupo dos 12 agora, o Grupo 11 é PP. O 11 é PP, é o Grupo dos 12. Lá é o grupo, lá se chama Os Autênticos. Os Autênticos. É um núcleo de base. Pode até ser, até no Rio. Mas no Rio, assim, aquilo ali é um núcleo de base, Os Autênticos. Nós temos que até fazer aquilo virar um núcleo de base, Fábio. Vai virar. O núcleo de base, Cidade Baixa é nossa. Eu não sei por que o grupo, porque tinha esse nome, né? Do Grupo dos 11, alguém sabe? Olha, tem hipótese, mas o Brizola era muito didático. E vale lembrar que o Grupo dos 11 foi na formação da Frente de Mobilização Popular, foi ali em 63, o Brasil tinha ganhado a Copa em 62. Como o futebol já estava bastante popularizado, a ideia de um capitão da equipe, que seria a liderança, e para e 11 que referência ao time de futebol. Um abraço lá para Amanda Machado também, que tu ajudou lá também. Grande Amanda Machado, um grande baita de quadro, que eu tenho admiração teórica. A única coisa que eu tenho certeza é que meu avô era um dos 11, ele era a liderança moral da nossa... E as experiências ouvindo a Rádio Malik Veiga toda sexta à noite. A gente fez, Wendel, pra te situar, a gente fez ano passado, acho que foi ano passado, né? A gente entrevistou o senhor Valdetário 2015. Foi 2015, foi então ano retrasado. Que são dois guerrilheiros da primeira guerrilha, primeiro levante armado contra a ditadura militar. Que foi a guerrilha de Três Passos, começou aqui em Três Passos, no Rio Grande do Sul. Que foi a que ocorreu em 65. E é muito mal estudado, para mim é muito mal estudado. Eu vou te mandar um artigo que eu fiz sobre esse... E ocorreu em março de 65, um ano após o golpe. É verdade. E a ideia deles era derrubar a ditadura antes de completar um ano. Sim. Pra trazer o Jango de volta e fazer as reformas de base. O filho dele é nosso companheiro, funciona, trabalha na CE. E é engraçado que toda a tese forquista, o Fábio, foi tudo a partir de 67, 68. Pra gente ver, nós temos duas guerrilhas anteriores a esse período. O trabalhismo era pioneiro e mostrou que a tática de guerrilha, embora voluntária, mas não daria zero diante do país. Eu vou te mandar um artigo que eu escrevi, tá no grupo de estudos super barato, eu vou te mandar, que eu escrevi só sobre a guerrilha. Inclusive, se tu botar no YouTube, Guerrilha de Três Passos tem uma animação. Pô,
muito show. Tem uma animação Isso é que muito conta bom. como é que seria A aquele historiografia espaço. brasileira precisa estudar muito isso. É. Não, porque a tese mais aceitada na academia é a tese do PCdoB, né? É. Muitos intelectuais marxistas, Isso. marxistoides, enfim, que acabaram abraçando essa ideia de que quem começou a guerrilha foi o PCdoB, com o Exatamente. foquismo lá, baseado em Cuba, enfim. Exatamente. Quando nós temos essa história tão rica do trabalhismo, dos militantes que eram oriundos do Grupo dos 11, que pegaram em armas pela primeira vez para tirar a Exatamente. E ditadura. vale lembrar que a tese do PCB, pasme, era uma das mais plausíveis naquele momento. Como não daria para fazer a tese do foquismo num país continental como o Brasil, então a tática era justamente combater nos eixos urbanos para que o povão entendesse fora a ditadura. Né? É verdade. Mas ainda tem uma característica, tu falou do avanço conservador aí, a partir Sim. dos movimentos de julho de 2013. Sim. Eu costumo fazer um paralelo entre 2013 e 54, Sim. com o suicídio do Getúlio. Sim. Como é que eu analiso as duas situações? Sim. Em 54, teve o Getúlio estava sendo atacado por ambos os lados, né? Tanto pela esquerda do PCB. do PCB, estava chamando ele de entreguista, Entreguista. e a direita tá chamando ele de estatizante, enfim, de populista, todos aqueles Isso. termos que a gente conhece. E quando o Getúlio se matou, teve uma comoção popular, que o pessoal foi pra rua, destruiu as lojas americanas. Tem aqui em até Porto um Alegre, artigo do Jorge Ferreira, o Carnaval do Tristeza, que exata tudo que você está falando. né? Então, teve uma comoção popular, só que no final de 54, em novembro de 54, teve as eleições para o Congresso Nacional. Isso. E elegeu o Congresso mais conservador Isso. desde a redemocratização. Exatamente. Mesmo a UDN caindo, mas não adiantou. Tinha o PSD. O antigo PTB ainda cresceu um pouco na bancada, Só 5 deputados. mas a hegemonia do PSD ali, que era um partido que já tinha essa tradição conservadora, acabou crescendo, junto com a UDN, que também cresceu um pouco, e acabou elegendo o Congresso mais conservador, que depois deu apoio para o Juscelino, depois acabou alguns quadros articulando o golpe de 64 contra o Jango. E eu faço esse paralelo com 2013, que em 2013 a gente teve esses movimentos de rua, né? Exatamente. E em 2014 elegeu o Congresso mais conservador, que foi evidente na sessão do impeachment. E é uma análise que quase ninguém faz. E um bom número de governadores também de É direita. verdade. Foram Você consegue fazer 12. essa- Não, mas é um excelente exercício de história comparada que você está colocando. E mais ainda, na eleição de 54, embora o povo tivesse aquela comoção e soubesse daquilo que a falta de Vargas faria, mas não entendeu a mensagem, o recado de Vargas no sentido eleitoral. Só demorou um pouco do tempo o PTB começar a expor as suas ideias eleitorais. Tanto que o Jango perdeu no Rio Grande uma eleição no Senado. Ele e o próprio Ramos. As pessoas só compreenderam um ano depois, que aí ele teve mais votos que o próprio JK. Então, a minha pergunta é, até que ponto a nossa esquerda vai entender que ela tem que começar a adotar um discurso nacionalista, popular, né, anti-imperialista, olhando para as novas modalidades, porque muitas vezes o que acontece? Qual foi o erro do PT, por exemplo, ao meu ver, no campo da esquerda e dos outros partidos, inclusive o próprio PSOL? Acreditar que a luta para poder mobilizar amplos setores da sociedade deveria ser fragmentada em torno de lutas de interesses específicos. Só que a gente vê que essa visão multiculturalista, longe de agregar, ela só enfraquece, e nos momentos cruciais do processo histórico, quando a gente exige desses grupos uma maior participação, pelo menos defender minimamente a democracia, ainda que no sentido liberal, a gente vê que esses grupos não estão preparados. Então demonstra que a nossa tese está bastante correta e que o desafio é como construir a unidade a partir da união desses setores fragmentados na construção da ideia de que eles fazem parte de um projeto popular de nação. Eu acho que tem que ser esse mote do partido, vai ter que ser um mote de uma nota só. Agora, como fazer essa construção? Aí eu não sei, Fábio. Vamos dar um abraço, Fábio, pro Wellington Barbosa, lá de Planaltina, no Distrito Federal. Grande abraço. Mandar um abraço pro Felipe Matos, lá de Torres. Isso. Que tá aqui acompanhando, mandei para ele Ele tá acompanhando aqui. Não, vamos mandar um abraço para a galera do PDT de verdade, companheiros do Brasil todo, de vários movimentos, do Diretório Nacional, diretórios estaduais, enfim. Eu vou pedir para te deixar registrado um abraço pro Marlon, hein? O meu irmão Marlon, não é possível, meu irmão, que eu não te vejo desde a última vez que eu passei pelo Rio Denúncia! Grande. Não, mas ele é um irmão que eu amo, que eu tenho carinho e que, olha, eu vou dizer, o partido tem que valorizar bastante ele. Ele, para mim, é um dos grandes quadros de revelação no campo teórico. Ele é o nosso analista político. Eu gosto muito dele, das análises dele. Inclusive, no PDT de verdade, ele fez uma excelente análise sobre a conjuntura política nacional e especificamente gaúcha. O companheiro Ronaldo Floriano, que está na escuta, tá de pé quebrado, mandou uma... Grande
Cite Ronaldo Floriano. Mandou aqui, ó. O PT desmoralizou a esquerda brasileira. O PDT tem de ser a terceira via. Eu acho que o Ronaldo Floriano deveria ter a leitura que o PDT devia ser a segunda via. A segunda via, essa coisa de Porque o terceira PT via é traumático. Na Inglaterra virou o que virou, né? É o neoliberal. O PT e o PSDB, eles são as duas faces da mesma moeda. Então, exatamente. A síndrome da ferradura. Os opostos se atraem. Exatamente. A visão que eu tenho do PT... Se aproximam, na verdade. Porque o PT é aquela coisa. Era um partido de... de... de 90, Exatamente. Com todo o carinho fraternal aos companheiros, amigos que eu tenho no PT, mas é o seguinte, o PT criou-se nos anos 80 com um discurso difuso, um socialismo difuso, com uma democracia radical interna na própria organização, naquilo que eles preconizavam, com a ideia empírica de um socialismo a partir da realização e da experiência dos trabalhadores, mas o que a gente viu é que na prática, no poder, eles tiveram à direita do trabalhismo, né? Entre um time do social-democracia, um social-liberalismo, né? Conjugando assunções pontuais de programas sociais com linhas econômicas liberais. Raros foram os momentos de desenvolvimentismo. Acredito eu, posso estar errado, mas no segundo governo Lula, acredito eu que foi o máximo de uma política desenvolvimentista, mas não nacionalista. E tu aconselho tu tomar o mate para não esfriar aí também. É verdade, tem que chupar até roncar. Exato. Quer fazer alguma colocação? Não, segue a pauta, acho, da agenda da... Mas sobre a conjuntura nacional, são elementos importantes que até você coloca. Deixa para os especialistas. Mas outra questão que aí eu aproveito, já que o Wendel está aqui, que é para a gente debater também, é como a esquerda do Brasil ela perdeu o conteúdo de classe. Exatamente. Virou uma fragmentação cultural, ideológica ao extremo, assim, e o conteúdo de classe perdeu. Eu tenho uma visão assim, da área do direito para isso. Nós temos o nosso sistema sindical é complicado, ele não evoluiu, os sindicatos hoje não são fortes, poucos, nós temos então assim, algumas... Afinal, é uma crise de representatividade, né, Renata? Até no movimento antigo sindical. Mas assim, tem muitos sindicatos muito esvaziados. Não é? Então, quer dizer, algumas categorias pontuais são bem representadas. Ainda assim, nessas categorias, existem dificuldades. E eu entendo, honestamente, que quando o Lula assume e traz para o governo as lideranças sindicais, ele acaba com o sindicalismo. Entende? Porque eu passo para o outro lado da linha. Se eu estou aqui na frente do trabalhador, né, no movimento sindical, pró-trabalho, enfim, os direitos da categoria, ou as discussões de vida melhor, todas as discussões que o mundo do trabalho vai fazer nesse plano ideológico, ele não pode se juntar com o governo, eles têm que trabalhar em oposição para fazer a construção do caminho, né, e da conquista. E quando eu trago aquelas melhores lideranças ou grandes lideranças, porque também nem todos os melhores entraram, tem muita gente boa que não entrou, passa, né, para trabalhar como governo, a luta sindical se esvazia e ela não retoma. É verdade. E aí hoje a prova nós temos... que tem o pacote Sartori de desmonte de Estado. No Rio de Janeiro tem o pacote lá do Dornelles. Dornelles Viagra 04. E nós temos aí, então, vários reflexos disso. Isso está refletindo hoje nas relações do judiciário trabalhista, no exercício da advocacia, na intervenção do Ministério Público do Trabalho, na intervenção que o judiciário, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, ele desponta nesse sentido, em intervir nessa relação entre sindicato, advogado, cliente, né, trabalhador. Então, tem muito, todo esse caminho precisa ser refeito, ele precisa ser, ele tá todo por vir. E eu posso até completar e complementando, mas com a visão nossa no campo da história comparada, vai lembrar o seguinte, a turma antes do Lula assumir, geralmente a historiografia petista, que ia à contramão daquilo que a gente via, dizia, não, porque os sindicatos, porque o movimento estudantil estava à mercê daquilo que o Jango falava, era populismo, porque o líder carismático manipulava os sindicatos, Mas se você pode verificar,
62 com greve geral, as constantes manifestações, a greve de 1/3 que foi feita pelo movimento estudantil, as várias mobilizações, o comício da Central do Brasil, entre outras greves feitas, demonstravam que mesmo a esquerda concordando com as teses das reformas de base do governo Jango, mas ainda assim ia na rua para contestar determinadas ações, inclusive para que os direitos deles fossem realmente realizados. Aí, mal chega o governo Lula, e uma excelente análise que a Renata Gabert coloca, você tem a cooptação, ou tu tem duas opções. Ou você coopta os movimentos sociais com entidades brancas do governo, ou senão essas próprias entidades, para tentar legitimar o governo, falam, não, vamos colocar o freio de mão, porque é um governo que está próximo daquilo que nós defendemos, então vamos colocar no máximo demandas pontuais, mas sem tensionar o governo. A moral da história é que os movimentos sociais se enfraqueceram, e nesse vácuo do processo a gente sabe, como a gente conversou até antes, né, Joãozinho? Não existe espaço vago na política, uma hora ou outra vai ser ocupada. Quem ocupou? A neodireita juvenil mobilizada. Importante frisar que essa ideia de que tá no espaço significa fazer política por dentro, muitas vezes não funciona. Tá a tese do PCdoB, com todo respeito à instituição comunista, histórica, que merece o nosso respeito, mas foi errada. O governo Mas esse é o grande problema da esquerda na América Latina. Eles só conseguem se organizarem para fazer a mobilização popular quando estão nos governos. Sim. Porque quando eles estão fora dos governos, as mobilizações ficam enxutas. Eu acho que o exemplo que foge dessa lógica é o trabalhismo, que o próprio Wendel falou aqui. Nos anos 60, que Sim. Até para te ver... Mas daqui anos 60 as pessoas... O Jango tinha uma oposição até interna que até não Mas acontece o seguinte, nos anos 60, nos anos 80, até início dos anos 90, todo mundo queria fazer política. A política era uma razão de ser. Hoje, convida alguém a fazer política. Mas é por conta da visão da pós-modernidade, que para que eu construir um conceito de política se esse conceito é secundário? Quer dizer que o meu conceito está certo? Qual é a visão que eu tenho do próprio conceito? Então você começa a ter a desconstrução do discurso. E quando você desconstrói o discurso e relativiza o processo, aí complica, né? É o teu, Wendel, acho que tá tocando. Não, não é o meu descarregou. Tem algum vibrando aí perto. Será que não é o teu que tá aqui? Não, o teu. Não. O meu não é. Tá dando interferência. Então tá. Falou. Baseado nessa análise sindical da política que a gente está fazendo, eu tenho uma ideia que eu já lancei no programa passado, já lancei alguns grupos aí da juventude, que o sindicato ele precisa, de certa forma, terminar, e os sindicalistas têm que se juntar aos partidos. Sim. Sim, é até uma discussão de uma forma de reorganização, né? Porque daí tu define muito bem, esse sindicato aqui é vinculado ao PDT, é um sindicato trabalhista. Aí os movimentos sindicais partidários, eles fazem a política sindical e ao mesmo tempo partidária. Aí volta aquela velha discussão, né, Renata? Pluralidade versus unicidade sindical, né? Eu não é a minha seara, assim, mas é uma discussão já antiga. A mim me parece muito claro que nós precisamos repensar todo o sistema sindical brasileiro. Sim. Ele é vinculado a uma territorialidade, uma coisa que os militares inventaram para, evidentemente, desmobilizar. Porque se ele fica no território, você esvazia o movimento. É verdade, que antes o movimento sindical até cresceu pela intersindicalidade, né? Exatamente. Então isso acaba, e aí então você tem, por exemplo, Caxias tem muita indústria, então tem algumas questões mais fortes, outras não. Então eles são pontuais, assim, alguns municípios eles têm mais atividade, outros menos. Isso é um problema. Então eu entendo que haveria a grande necessidade de discutir o movimento sindical como todos. Até a reformulação, né? Tudo, do início, assim. Como é que nós vamos fazer? E eu vejo muito problema, porque, por exemplo, e aí um pouco da minha atividade profissional, não é incomum os funcionários não quererem contribuir para o sindicato, porque eles não entendem representação. Sim. Então, essa questão da cara não se achar representado, ele não se acha representado sequer na categoria dele. Então favorece até o discurso de esquerda, da direita sobre o fim do imposto sindical, a flexibilização, eu só contribuo se eu sou associado, isso e ninguém quer se associar, e aí ele não percebe a utilidade do movimento sindical. E é uma ofensiva conservadora muito bem feita. Claro, e se o sindicato não tem, quer dizer, eu sou funcionária de um determinado trabalho, numa determinada organização, de uma determinada linha de trabalhadores, enfim. As pessoas não querem mais filiar um sindicato.
Mas é isso. E se eu não me sinto representada ao sindicato, vê bem, ao sindicato, que é a atividade profissional que eu tenho no meu cotidiano, todos os dias eu faço aquela atividade, por que é que nós vamos imaginar que alguém vai querer fazer partido? Um abraço pro Jonathan Fogaça, que diz que é um timaço a rádio e parece o Grêmio. Concordo com ele. Flamengo no sul colorado, né? Até o microfone é vermelho. Tá vermelho aqui, ó. Tá, e aí é rubro-negro ainda. Mas olha, Renata e o Wendel, como um discurso pós-moderno, ele também ele atua nesse sentido. Porque hoje em dia o trabalhador ele não se enxerga como trabalhador. É verdade. Ele se enxerga como indivíduo profissional. Eu sou cabeleireiro, eu sou engenheiro disso, eu sou técnico daquilo, eu sou professor disso. Não enxerga como trabalhador, enquanto classe trabalhadora. Manda um abraço. Manda um abraço tricolor e vascaíno ao Wendel. Potter. Sangue de Jesus vai poder estar repreendido. Corrente do 150 da Universal, meu irmão. E continuando, por exemplo, nessa linha do não ver-se como trabalhador, essa modernidade também da mídia, né, que ajuda, quer dizer, é o home office. Entende? Então, cada vez mais a instituição vai perdendo para o individualismo, e aí não associa nunca. E se não associa nunca, como vai fazer? E, aliás, essa é uma das questões que eu faço, assim, muito en passant, nunca se discutiu muito, mas, enfim, eu acho que ela é importante, a questão do sindicato na terceirização. Porque como é que tu vai efetivamente defender aquele funcionário terceirizado se ele não tem sequer uma categoria? Quem luta por ele? É verdade. Ainda fragiliza, né? Mais do que ele já tem, os direitos estão fragilizados. Eu acho que o partido tem que colocar muito esse debate, sabe? Porque... Tá aí a reforma antitrabalhista, né? Exatamente. É o momento perfeito para a gente debater isso. Porque tudo que está sendo proposto é tudo aquilo que vai contra aquilo que o trabalhismo durante meio século lutou para ser. Mais de meio século. A CLT é uma senhora com mais de 70 anos. Exatamente, tem que respeitar esse idoso, exatamente. Tem que respeitar. Lutou para ser implementado, para ser efetivado. Não, tem que falar aquela apologia, porque a CLT é velha, então tu vai jogar a sua avó fora. Não. Mas então, assim, é o seguinte, nós não somos sequer signatários de todos os de todas as convenções da OIT. Das convenções da OIT. Sim. O Uruguai não tem uma legislação trabalhista como nós, mas é signatário das convenções e se rege pelas convenções. E sabe que mas o nosso empresariado aqui não quer sequer cumprir as convenções, porque se quisesse cumprir as convenções, e elas não são atrasadas, são textos atuais... Sabe o que é o mais... Eles não proporiam essa reforma. E sabe o que é mais engraçado? A nossa CLT é mais abaixo do que as convenções. Se fosse uma reforma, seria para o bem do trabalhador, não para o mal, que não querem fazer agora. Mas sabe o que é o mais engraçado? Eu vou dar um exemplo muito categórico que esses movimentos pós-modernos nem sequer colocam, porque eles vão muito nos direitos civis individuais, mas esquecem dos direitos sociais. É verdade. Convenção 111 da OIT. O que trata? Sobre o respeito dos direitos humanos no mundo do trabalho contra a discriminação. Eu não vejo um movimento negro, poucos movimentos de mulheres que abordam com profundidade isso, porque há assédio moral e assédio sexual nas empresas. Não vejo nenhum movimento LGBT. Sabe qual é o problema, Wendel? É que, infelizmente, essa classe direitosa que existe no Brasil, dá pra dizer que é uma classe, porque são um sindicato, a direita é um sindicato, né? Eles não conseguem compreender que direitos humanos não é de esquerda e nem de direita, são princípios de humanidade, são princípios. O assédio sexual ou assédio moral não é só para pessoa que está na casa limpando, uma doméstica que está limpando a casa de uma pessoa, mas também é para uma pessoa que trabalha numa grande corporação. Os direitos humanos são contra os direitos humanos. Trabalho. Essa é uma entendendo assim, direitos humanos, a época dos direitos humanos lutou muito essa diferença. Ele é um cara tem uma carga de e aquilo há coisas que nós precisamos. Então, um olhar diferente, que é a nossa grande questão. Vai dar mídia aqui no próximo bloco. Fale para nós um pouco sobre o Ciro Gomes se encaixa nessa... Ciro presidente do Planalto. Então vamos para um breve... Josemar Moreira na escuta. Grande Josemar. E o evento, não conheço. Sou a favor da PM reivindicar. Tá bem, nós também somos a favor.